Qual é o melhor caminho para atingir a felicidade? Ou melhor, o que é a felicidade? Eu sei, é uma resposta difícil de se responder, uma vez que existem várias definições e, consequentemente, várias formas de atingi-la. Mas, segundo o estoicismo, a verdadeira felicidade é depender apenas de suas virtudes, ou seja, daquilo que você pode controlar, não precisando de nada mais além disso, só é você com você mesmo. E para explicar melhor esse conceito de felicidade, nada melhor do que usar o exemplo de Luffy, o chapéu de palha. E se você acha que esses conceitos são aplicados apenas na filosofia ou em animes, aí que você se engana. Trarei 2 exemplos de pessoas que passaram por situações extremamente difíceis, tais como Nelson Mandela no apartheid na África do Sul e Viktor Frankl, um judeu que ficou preso num campo de concentração, que usaram dos princípios do estoicismo para conseguir superar tal situação. Mas antes eu gostaria de fazer a chamada. Eu sou o André Gussi e esse é Entreter e Conhecer. E você aí assina a lista deixando aquele joinha maroto e se inscrevendo no canal para ter mais conteúdo que une entretenimento com conhecimento. E esse vídeo foi uma sugestão do Gabriel Fonseca, que pediu para eu analisar se tinha alguma relação de One Piece com a filosofia estoica. E logo de cara foi o Luffy. E eu aprofundei a minha pesquisa sobre a filosofia estoica e percebi que tem muita referência, que veremos após a vinheta. One Piece, como eu já venho dizendo em alguns vídeos, é uma obra repleta de referências históricas, culturais e filosóficas. No entanto, para esse vídeo de hoje, irei me limitar aos exemplos do estoicismo e como é que o Luffy nos ajuda a expressar tais ideais. O estoicismo teve início na Grécia Antiga com Zenão de Cício por volta de 300 anos antes de Cristo. Faz tempo. O que acontece? Esse camarada aí, ele era um comerciante e eis que ele sofreu um náufrago, perdendo todas suas posses, ficando em Atenas, assim basicamente a ver navios. E a partir daí ele começou a frequentar as bibliotecas da cidade e teve acesso a filósofos como Aristóteles, Platão e tudo mais. E então desenvolvendo essa escola filosófica. Segundo Zenão, as emoções destrutivas, ou seja, aquilo que nos torna triste, aquilo que nos traz pensamentos ruins, é devido ao erro de cálculo que a gente faz do mundo e nós. Ou seja, segundo eles, segundo os gregos nesse período, eles acreditavam no cosmos, na organização, e que cada um tinha seu exato lugar neste processo. Então, se você não entende como é que o mundo funciona e o seu lugar nele, você tem uma grande probabilidade de ser uma pessoa frustrada. Ou seja, o caminho para a felicidade, então, seria você fazer um equilíbrio entre aquele mundo já organizado que você não consegue mudar com a sua individualidade. Tudo vai depender da qualidade dos seus pensamentos. Como é que você vai projetar a sua vida, seus ideais, conforme tudo isso. E dessa forma, devemos guiar nossas ações conforme as nossas virtudes, ou seja, aquilo que eu consigo controlar, que segundo eles são os nossos pensamentos e emoções. Portanto, a sua felicidade depende única e exclusivamente de você. Você não pode atrelar a bens materiais, acaso vou ser feliz quando eu ter aquilo, quando eu fizer tal coisa, ou mesmo ao futuro. Olha, só serei feliz quando eu conseguir atingir tal coisa, ou quando tal dia chegar. Segundo ele, não. A sua felicidade tem que ser agora. Você tem que ser feliz com o que você tem agora. Você tem que manter um equilíbrio e não criar expectativas com as demais coisas. E o Luffy sendo um exemplo claro desses fatores. Uma vez que ele se contenta com muito pouco. Ele não ostenta, ele sempre anda de uma simplicidade fora do comum. Você diria que um herói, um protagonista de uma série, usaria as roupas que o Luffy usa? Um chapéu de palha, uma camiseta lá tipo surfista, um shortzinho bacana e um chinelo de madeira? Olha a simplicidade dele. Então ele não atrela isso aos bens materiais. Por exemplo, pensamento totalmente diferente da Nami, que sempre quer um dinheiro aqui e outro acolá. O Luffy faz questão de ter apenas aquilo que ele precisa para realizar o sonho dele. Aqui nós podemos trazer como exemplo o Going Merry, que todo mundo tem um apego muito forte por esse navio. E quando ele descobre que o navio foi condenado, por mais doloroso que seja, ele abre mão do navio. Meio que do tipo, o navio é só um bem material. O que eu quero? O meu objetivo maior é ser um rei do pirata.
Então, isso daqui é só uma fonte de chegar. Eu consigo outros navios. Por mais doloroso, por mais triste que ele fique, até a briga com o Sop, que eu já volto explicando melhor esse aspecto, ele segue em frente. Sem contar que seu maior objetivo é ser o rei dos piratas. No entanto, enquanto ele não atingir esse fim, ele não fica frustrado. Ele aproveita cada momento do seu caminho. Ele não é que nem algumas pessoas que, eu quero ser tal coisa, e fica focado naquilo, faz aquilo, o outro ignora todo mundo e não se diverte. Ele fala, não, eu quero ser o rei dos piratas, mas isso não quer dizer que até lá eu não serei feliz e que não irei me divertir. Ele é sempre ali, de bom humor, por mais adversidade que apareça, ele sempre está lá, de boa, tranquilo, seguindo, aproveitando o momento. Não atrelando a felicidade dele ao futuro, e sim ao presente. Voltando ao aspecto que o estoicismo diz, que a única virtude que a gente pode controlar e depender única e exclusivamente de nós, são os sentimentos e os nossos pensamentos. Ou seja, não importa o que te aconteça, por mais coisas ruins que ocorrem, por mais atrocidades que você passe, tudo vai depender de como é que você vai encarar isso. Então, você não escolhe o que acontece, mas sim como você vai reagir. Então, se acontecer alguma coisa que te incomoda, você tem a opção de ficar triste, chorando, se lamentando, ou buscar iniciativas e formas de solucionar esse problema. E isso também implica dizer que a gente não consegue controlar os sentimentos e pensamentos das outras pessoas. O controle se limita ao indivíduo, a si mesmo. Aqui nós podemos trazer o exemplo também do Luffy e o Usopp na questão do Going Merry. Como já dito, o Luffy, por mais doloroso, aceita a perca do Going Merry. Já o Usopp não. Ele não quer abrir mão do Going Merry, por mais que ele não consiga navegar, ele não quer acreditar, ele age igual uma criança mimada. E o Luffy percebe que não adianta você dar um safanão nele e falar, para com isso, meu filho, Ele simplesmente deixou o Usopp com aquilo, aceitou o duelo e tirou o Usopp do bando dos Chapéus de Palhas. Tudo bem que foi de forma provisória, mas a grande questão é que o Luffy percebeu, eu não consigo mudar isso nele. Ele tem que mudar por ele mesmo. Se ele não tiver essa concepção de forma autônoma, isso daí vai se transformar em um recalque na vida dele, isso daí nunca vai ser bom. Então, se um dia ele aceitar essa situação por ele mesmo, será bem-vindo. Caso contrário, não adianta o que faça. Por isso que ele vai para o duelo, por mais doloroso que seja para os dois lados. Essa parte, inclusive, eu achei muito poético do Oda, porque o Going Merry fez de tudo para que levasse os Chapéus de Palha até a próxima ilha, que foi o Water 7. E após essa toda a confusão entre Luffy e o Usopp, parece o Going Merry chorando, ou seja, ele ficou triste com a briga entre os tripulantes, sendo que o que ele mais o navio queria, que o espírito do navio queria, era mantê-los salvos e unidos. Mas isso daí é só uma parte que eles conseguiram superar, né? Segundo a filosofia estoica, para nós termos uma vida equilibrada e atingirmos a felicidade, independente do que aconteça, nós temos que dominar 4 virtudes fundamentais, que são sabedoria prática, coragem, justiça e temperança. Fatores esses que Luffy domina muito bem. E sempre que ele falha um desses 4 fatores, ele não consegue conquistar seu objetivo, fracassando em sua missão. Porém, ele sempre consegue superar tal situação. Vamos analisar e aprofundar cada um desses exemplos. Segundo o estoicismo, a sabedoria prática é a habilidade de passar a entender situações complexas de maneira calma, lógica e informada. Aqui é o Luffy descrito, gente. Por quê? Por mais problema que ele possa parecer, por mais difícil que seja a situação, ele sempre está de boa. E ele sempre consegue pensar de forma mais prática como solucionar os seus problemas. Veja, os golpes do Luffy, geralmente eles não são muito requintados, são coisas simples. Só que ele faz dessa simplicidade fazer toda a diferença e conseguir resolver a situação. E quando ele não consegue, quando ele tenta e não consegue, perde a cabeça, ele recua, pensa e volta com uma estratégia nova. Aqui o grande exemplo é a questão do Crocodile, porque ele está ali no deserto, na batalha que ele perde e ele vai ser soterrado na areia movediça. No entanto, a Robin o salva e ele pensa numa nova estratégia de como enfrentar o Crocodile, porque a grande dificuldade ele é uma areia, quando você bate nele, ele se esfacelava. E qual que é a estratégia dele? Ele vem com um galão de água nas costas e vai jogando na areia, dessa forma transformando sólida. E quando ele não tem água, ele usa o próprio sangue. E assim ele conseguindo atingir os golpes no Crocodile e vencendo essa parada. O miserável é um gênio!
E a segunda virtude é a coragem, que segundo o estoicismo não é apenas do ponto de vista físico, mas sobretudo do ponto de vista moral, de fazer a coisa certa, enfrentando todas as situações com clareza, de forma íntegra, não movido pelo medo ou pela insegurança. E aqui o Luffy também dá show nisso. Ele está sempre seguro. No entanto, o que mais me chama a atenção aqui é na confiança que ele tem com seus tripulantes. Se ele chama para a tripulação, é porque de fato ele confia. Por mais que às vezes seus integrantes podem parecer suspeitos e de que querem trair, como a Nami no início, ou mesmo a Nico Robin. No entanto, ele não se deixa abalar com as suspeitas. Ele quer saber o que de fato está acontecendo. Ele pede que as pessoas se expliquem. No caso da Nico Robin, ele falou, eu quero ouvir da sua boca que você não faz mais parte do bando e que você nos traiu. A Nico Robin não fala verbalmente, simplesmente sai. E ele não aceita isso e depois ele descobre toda a situação. E por mais perigoso que fosse resgatar a Nico Robin lá da CP9, ele não liga, ele vai em frente, sem titubear. Que lindo, cara! E o terceiro pilar é a justiça, que nós podemos definir como entender o que é a coisa certa, como interagirmos com as pessoas, como tratamos a todos de forma justa, mesmo quando estão errados. E aqui é o Luffy também descrito em pessoa. Uma vez, sempre que ele vê um ato de justiça, ele desdobra o mundo para corrigi-lo. Ele não deixa barato. Vale lembrar o caso de Skypiea, do Enel. Ele não tem nada a ver com o povo ali, com os anjos que vivem em Skypiea, lá no céu. No entanto, ele compra a briga, porque ele não acha certo o que aquele cara está fazendo. Ou mesmo, também nós podemos trazer o exemplo, por mais que a pessoa erre, ele trata de forma justa, podemos trazer aqui a questão do Foxy, da raposa. Uma vez que ela sempre tenta passar a perna no Luffy, ele superando, e mesmo depois, quando a raposa estava lá numa situação meio complicada, que o navio dela foi tomado por outras pessoas, ele não achou isso justo, ele ajuda o Foxy. E agora nós vamos para o nosso quarto pilar, que é a temperança, que seria a qualidade, que é o exercício do autocontrole e do autodomínio, buscando a moderação em todos os aspectos de sua vida, se desviando de qualquer excesso ou escassez do modo de vida. Aqui, autocontrole. Luffy sempre tem isso. Raramente ele perde a cabeça. E às vezes que ele perde a cabeça, ele se dá mal. E o autocontrole dele também aqui vem para o corpo. Ele domina isso de uma forma brilhante. Agora, vamos pensar aqui comigo. Ele tem o fruto da borracha. Será que esse poder da borracha é o mais forte de todos? Compare mesmo com o Enel, que eu citei agora atrás. Aquele poder dele de conseguir fazer o raio, de se transportar para uma região muito rápida. Ou mesmo o mantra que ele tem de ouvir tudo. Comparando assim poder de habilidade, o Enel é muito superior ao Luffy. Só que o Luffy, ele tem um controle do seu corpo e um controle da sua habilidade que o transforma superior. Mesmo tendo um poder que tecnicamente seria inferior, ele consegue sobrepor, colocá-lo lá em cima. Ou mesmo podemos comparar os poderes do Chapéu de Palha com o Bug, que consegue despedaçar o corpo, ou o Crocodile, que fica tipo... ninguém consegue acertar um golpe nele, ele não sofre dano. E mesmo assim, o Luffy tem o autocontrole da situação e supera tudo. Ah, e sem contar, se ele não consegue dominar uma certa característica, o que ele faz? Ele procura um integrante para o grupo que o faça, sendo esse o segredo para ele montar a equipe dele. Mesmo sendo uma tripulação bem reduzida, as pessoas que estão ali são eficazes naquilo que elas fazem. Como dito no início do vídeo, essas características do estoicismo não é só coisa de filosofia ou mesmo de anime. Citei o exemplo de Nelson Mandela, no qual ele ficou preso por cerca de 27 anos, simplesmente porque ele discordava da forma de governo na África do Sul. Ele sofreu condições precárias na sua prisão. No entanto, quando ele foi solto, ele agiu com os princípios do estoicismo, principalmente com a questão da justiça e o autocontrole, e não fez a mesma coisa com os opositores dele. Ele conseguiu manter um senso equilibrado na África do Sul. E o outro exemplo que eu trouxe também foi do Viktor Frankl, que ele foi um judeu que foi preso no campo de concentração, perdendo sua esposa, parentes próximos como pais e irmãos, e mesmo assim ele não se abalou com a situação, ele continuou em frente, inclusive se tornando um psicólogo de renome e influenciando outras pessoas. Então fica assim, minha gente. E aí, conseguiu entender em aspectos gerais o que foi o estoicismo e como atingirmos a felicidade? E o melhor, como é que o Luffy consegue nos ensinar tudo isso? Se sim, deixe aquele joinha maroto, que é muito importante aqui para nós do canal.
TikToks, pois mostra para o YouTube que você gostou do meu conteúdo e dessa forma me estimula a trazer mais referências como essa. E se você tem alguma sugestão, assim como o Fonseca trouxe para mim desse tema, deixe aí nos comentários. E para encerrar, eu queria fazer a sessão agradecimentos, que como sempre vai ela, a Lilia, que consegue manter a felicidade, o equilíbrio, a temperança e todos os aspectos estoicos da minha vida. Muito obrigado, amor. Ao Enzo, que sempre que eu falo de One Piece ele me dá aquele suporte com a história. Valeu, Enzo. E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!